E a partir de agora vamos abrir espaço aqui para um assunto muito importante que é sobre saúde, um tema importante, né, mas pouco falado, é o da incontinência urinária. A gente sabe que não é fácil ouvirmos pessoas falando seriamente sobre o tema, mas é preciso entender e conversar para quebrar esse tabu e procurar ajuda quando necessário. Quem vai nos explicar mais sobre esse assunto é o urologista Leandro Ferro de Moraes, que participa aqui com a gente do nosso Tom Maior. Também participa Jéssica Dias, jornalista aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, doutor Leandro. Seja bem-vindo aqui com a gente no Tom Maior. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Jéssica. Obrigado pelo convite. Agradeço a TV Sagres pela oportunidade de participar agora à tarde e discutir um assunto tão importante, né, para a comunidade, para esclarecer algumas dúvidas para todos. Nós que agradecemos a sua participação, doutor Leandro. Boa tarde, Jéssica Dias. Seja bem-vinda ao Tom Maior. Ótima tarde para você, Letícia. Seja bem-vinda de volta aqui no Tom Maior. A gente sentiu sua falta aqui, viu? Eu imagino. Doutor Leandro. Grande abraço a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. Doutor Leandro, o assunto é muito sério, né? Porque segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, mais de 10 milhões de brasileiros sofrem com incontinência urinária. E como eu disse no começo aqui do nosso bate-papo, é um assunto que a gente pouco ouve falar, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é esse problema e quais são as principais causas. O ponto que você considerou é realmente importante, é um assunto que tem uma importância social muito grande, né? Pensando assim, em saúde pública e qualidade de vida. De forma geral, os números são esses, embora talvez até subestimados. A Sociedade Brasileira de Urologia tem uma estimativa que em torno de 5% da população geral brasileira, isso entre homens e mulheres, pode apresentar algum grau de incontinência urinária no decorrer da vida. De forma geral, 35% das mulheres acima de 40 anos vão ter algum nível de incontinência urinária e quase 40% das mulheres gestantes também vão apresentar incontinência urinária em algum momento da vida. Quer dizer, é algo extremamente frequente, extremamente prevalente e tem um impacto muito grande. A gente, de forma geral, divide a incontinência urinária nas mulheres e nos homens, sendo nas mulheres muito mais frequentes. E, de forma geral, existem 3 causas básicas de incontinência urinária nas mulheres, né? Incontinência urinária chamada por esforço, que é onde existe uma fraqueza da musculatura de sustentação da bexiga, onde qualquer esforço, por maior ou menor que seja, essa mulher pode perder urina de forma não desejada, né? Existe um outro lado, que é a incontinência urinária chamada de urgência, que na verdade é um outro espectro. Na verdade, não existe falha da musculatura, não existe uma perda sem controle da paciente, né? Está associada geralmente a um aumento de sensibilidade do músculo da bexiga, onde algumas situações pontuais podem desencadear uma contração do músculo da bexiga e essa perda também sem vontade, né? ou não desejada pelas mulheres. E um terceiro espectro que seria as incontinências urinárias mistas, onde vai ter um pouquinho de fator de fraqueza de musculatura, né? De forma mais abrangente, associado também a um problema da sensibilidade da bexiga. Associado a isso, a gente vai ver fatores de risco como idade mais avançada, mulheres acima de 60 anos têm um risco maior, a gestação, menopausa, cirurgias ginecológicas anteriores, tratamentos de doença oncológica, número de partos está associado também, né? Mulheres que tiveram maior número de partos também estão mais propensas a apresentar essa questão de incontinência. Mais uma vez, a gente estima que esses números sejam subestimados porque existe um certo tabu quando a gente fala em saúde, em especial em incontinência urinária, que para algumas mulheres é extremamente vergonhoso, né, e desagradável essa perda. E elas acabam procurando muito pouco profissional de saúde durante a vida, postergando esse tratamento para fases um pouco mais avançadas e ficam convivendo com esse problema por muitos e muitos anos, levando à perda da sua qualidade de vida. Doutor Leandro, o senhor falou que a incontinência urinária é mais comum em mulheres. Por quê? É algo relacionado, então, à gravidez também, aos partos, como o senhor já disse aqui? Sim, esse é um dos fatores associados à incontinência urinária, em especial se a gente olhar o espectro da incontinência urinária dita por esforço, né?
Geralmente, o maior número de gestações, em especial associado aos partos normais, podem levar a uma fraqueza, grosseiramente dizendo, um desgaste da musculatura da pelve da mulher, né? De sustentação da pelve, predispondo a essa dificuldade de sustentação da bexiga e essa perda de urina associada aos esforços, como tosse, como espirro, como atividade física, uma ida à academia, uma caminhada, atividades recreativas como dançar, né, pegar uma criança no colo. Isso pode acontecer pela essa questão da fraqueza. Um outro espectro que é mais frequente nas mulheres, obviamente, é a questão das alterações hormonais, em especial pós-menopausa, as infecções urinárias, né? São esses fatores de risco. Isso provavelmente é o que explica esta prevalência maior nas mulheres. É um fator muito bem estabelecido, né, na incontinência urinária, de esforço nas mulheres. Doutor Leandro, e a incontinência urinária ela pode acarretar problemas aí mais graves no futuro, caso a pessoa não procure uma ajuda médica? Sim, de certa forma, sim. Geralmente, mulheres com incontinência urinária, independente da qual a causa, elas estão mais propensas, por exemplo, a apresentar infecção urinária de repetição, né? E, eventualmente, essas infecções podem ser um pouco mais graves, como infecções do rim, infecções febris, né? E isso acaba sendo, talvez, o espectro mais grave da incontinência urinária. Mas talvez o que mais impacta não só, vamos dizer, nesse cenário mais avançado, mais grave da doença, mas talvez no início, que seja a alteração de qualidade de vida. Talvez isso é mais impactante do que os casos mais graves. Esses casos mais graves não são tão prevalentes. Talvez os casos iniciais, sim. E quando isso não é discutido, não é devidamente tratado, a gente acaba interferindo na qualidade de vida das mulheres, né? São mulheres que eventualmente têm receio de, por exemplo, ir ao parque, ir ao shopping, passear com o esposo, ter uma vida social maior, que seja uma prática esportiva, porque o receio delas irem, se molharem durante essa atividade, serem taxadas de inúmeras formas. A gente, às vezes, infelizmente, vê isso no consultório, mulheres que chegam extremamente envergonhadas porque foram taxadas por descuido de higiene e tudo mais, e obviamente isso não tem relação alguma, né? É uma enfermidade que carece de tratamento e tem uma importância muito grande. Embora tenha esse lado de maior gravidade, Letícia, mas talvez o que eu penso mais do outro lado, o que impacta na qualidade de vida da maior parte das mulheres que tem os casos leves, né? E o que a gente busca nesse acompanhamento e no tratamento é restabelecer a boa qualidade de vida desses pacientes, né? Doutor Leandro, e tem como prevenir a incontinência urinária? Olha, sim, existe forma de se prevenir. Eu acho que bons hábitos de vida, atividade física regular, combate, em especial, a evitar a obesidade, obviamente uma avaliação sempre urológica e ginecológica rotineira. Nas mulheres com menopausa, a reposição hormonal pode melhorar esses resultados, exercícios para fortalecimento de musculatura da pelve. A gente discute muito com as pacientes, por exemplo, diabetes, tabagismo, né? Então, essas mudanças do padrão de vida podem, sim, melhorar o estado da incontinência urinária em pacientes que já são incontinentes, mas também poderia prevenir uma eventual incontinência urinária em quem ainda não apresenta o sintoma. E os tratamentos, doutor Leandro, quais são? Bom, de forma geral, então, o primeiro passo é estabelecer o diagnóstico correto da incontinência, né? A gente volta aos 3 espectros, obviamente, mais frequentes. Existem exceções a essas situações, mas, de forma geral, nas pacientes com incontinência urinária por esforço ou por fraqueza da musculatura, a gente vai sempre conversar sobre mudanças de hábitos de vida, obviamente, a adequação nas pacientes que têm obesidade, a adequação da obesidade, mas invariavelmente vai sempre se discutir sobre formas de fazer um reforço da musculatura da pelve dessas mulheres. Em casos mais leves, a gente pode até discutir fisioterapia, existem alguns protocolos de fisioterapia com excelentes resultados. Felizmente, aqui em Goiânia, nós temos alguns grupos que se dedicam a isso, que têm resultados bem interessantes e muito animadores, mas a grande parte das mulheres acabam indo para tratamento cirúrgico, né? O pessoal acaba carinhosamente falando de cirurgia de períneo, mas na verdade é uma cirurgia de ajuste, onde a gente faz um reforço
dessa musculatura da pelve, dando um suporte maior à bexiga, né? E essas pacientes acabam melhorando a incontinência, readquirindo sua qualidade de vida. Do outro lado, quando a gente fala sobre incontinência urinária por sensibilidade ou por urgência, o tratamento dessa fase já invariavelmente não é cirúrgico, né? Nesse caso, a gente busca um melhor controle da sensibilidade da bexiga dessas pacientes, e aí o tratamento indicado no primeiro momento, além da mudança de hábito de vida, dos hábitos de vida, é tratamento medicamentoso, voltado para o controle do estímulo nervoso, do estímulo neurológico nessa bexiga, e grande parte das pacientes existem bons resultados. Na paciente que apresenta o quadro misto, né, existe um pouco de componente de fraqueza da musculatura e componente da sensibilidade, a gente também discute com as pacientes as duas possibilidades de tratamento, quer cirúrgico, quer medicamentoso, sempre se iniciando por tratamento medicamentoso e depois, no segundo momento, a gente julga se o tratamento cirúrgico pode se fazer necessário. Mas existe tratamento para as duas situações e é muito importante lembrar que não é uma receita de bolo, cada paciente vai ter sua avaliação individualizada, cada paciente vai ter seu tratamento individualizado para que ela tenha um melhor resultado. Doutor Leandro, a gente está falando muito de incontinência urinária nas mulheres, mas e nos homens? A próstata aumentada também tem relação com a incontinência urinária? Sim, tem. Esse pensando no aumento prostático, né, como você colocou, Jéssica, ele é um espectro da doença chamada hiperplasia benigna prostática, né, ou HPP, o crescimento benigno da próstata não relacionado a câncer. Na fase avançada dessa enfermidade ou dessa doença, quando a próstata é muito grande, alguns homens têm uma dificuldade imensa de conseguir urinar e esvaziar a bexiga. O que acaba acontecendo é que esses homens acabam urinando chamado por transbordamento, quer dizer, ele espontaneamente não consegue urinar, a bexiga dele vai enchendo, chega um momento que a pressão da bexiga é tão alta que a bexiga transborda, ela acaba saindo, o homem perde a urina não por vontade de urinar, mas por um aumento muito grande na pressão da bexiga. Então, na fase avançada, esse seria assim, um aspecto a ser avaliado. Talvez a causa mais comum de incontinência urinária nos homens ela seja um pouquinho diferente do crescimento da próstata, mas a gente sempre fala um pouquinho sobre os tratamentos de outras doenças, né? E talvez algo mais frequente seja os tratamentos do câncer de próstata. A gente pode conversar sobre a cirurgia, né? A prostatectomia radical, a retirada cirúrgica da próstata, ou até mesmo a radioterapia voltada para o tratamento do câncer de próstata. Eles podem ter como um evento pós-tratamento também graus de incontinência urinária. Em homens, a gente também sempre discute sobre outros tipos de lesão, pacientes que tiveram acidentes, problemas de coluna, mas acaba sendo os fatores de risco masculinos são muito diferentes dos femininos, geralmente estão associados mais a sequelas de outros tratamentos ou, obviamente, ao crescimento prostático, né? Mas do ponto de vista de incidência, a incontinência masculina é menor, mas um espectro totalmente diferente. Estamos conversando com o urologista Leandro Ferro de Moraes. Doutor Leandro, há um mito aí que se a pessoa deixar de beber, de ingerir líquidos, né, a incontinência urinária vai diminuir. Além dessa informação errada, que é bem óbvio que está errada, né? Quais outros mitos aí existem sobre a incontinência urinária que o senhor pode tirar aqui todas essas dúvidas que acabam surgindo? Porque, igual o senhor falou, muitas pessoas deixam de procurar um médico por vergonha, por ser uma situação constrangedora naquela circunstância, né? Esse mito da hidratação, na verdade, ela acaba sendo uma consequência, né? Geralmente a pessoa ela evita tomar água para que não produza urina, e não produzindo urina ela não vai perder. Então acaba sendo uma maneira, de alguma forma desesperada, de minimizar essa perda, né? Não seria a melhor forma, porque a baixa hidratação, a desidratação, ela pode levar a outros problemas, como infecção urinária, como formação de pedras de rim, né? E por aí vai. Outros mitos que a gente vê no consultório, às vezes que a incontinência pode levar a doenças graves do rim, a tumores, a coisas do gênero, que a incontinência está associada a mulheres que não têm uma boa higienização. Isso, obviamente, não tem relação alguma, né? É algo que
Pode acontecer em algumas mulheres, obviamente isso acontece sem desejo de qualquer uma delas, e tem que ser tratado de forma bem séria, bem objetiva. Imagino que nenhuma paciente tenha desejo de apresentar um problema desse, isso tem que ser bem visto e esses tabus têm que ser quebrados, né? E tem que ser valorizado não só pela mulher, mas pelo seu parceiro, pela sua família. Esses pacientes têm que ser devidamente amparados e encorajados, né, a procurar assistência médica para que tenham uma boa recuperação da sua função urinária e que possam ter uma vida saudável e tranquila, sem maiores problemas. E, doutor Leandro, também... Pode falar, Letícia. Não, já ia encaminhando aqui para o encerramento, Jéssica, mas se você tiver alguma outra pergunta, pode fazer para o doutor Leandro. É porque houve uma pequena falha aqui na minha internet, eu estava sem ouvir vocês aqui no finalzinho. Eu queria perguntar só sobre a obesidade, se a obesidade também tem relação de alguma forma com a incontinência urinária. Sim, a obesidade tem relação direta com a incontinência urinária em qualquer um dos espectros dela, quer por fraqueza da musculatura, quer por sensibilidade, e faz parte também da orientação das mulheres que apresentam incontinência urinária, a adequação de peso, né? Em quem estiver um pouquinho fora da meta, algumas pacientes, quando voltam ao peso ideal, né, para a sua estatura, para o seu biotipo, parte dessas mulheres melhoram. Se não devidamente curadas da incontinência, mas pelo menos uma parte considerável dos sintomas melhoram após o controle da obesidade. Um outro evento também que nós sempre encorajamos esses pacientes, quando no caso, é tabagismo. Sempre que possível, a gente também encoraja esses pacientes a encerrar esse hábito, né? O tabagismo também pode estar associado à incontinência. E melhora bastante quando essas pacientes também param, ajuda muito. E a atividade física colabora com esse tratamento, doutor? É fundamental, né? Não só pensando no fortalecimento da musculatura pélvica, né? Mas pensando também na melhora de outros fatores, como a Jéssica colocou, no combate à obesidade, na melhora da saúde cardiovascular, na melhora da saúde respiratória, no reforço de musculatura. Então, de forma geral, a atividade física vai muito bem. E exercícios também focados para a região pélvica, como fortalecimento da musculatura pélvica, alguns exercícios de fisioterapia que são direcionados a essa área, também conseguem melhorar em torno em torno de 1 em cada 5, em torno de 20% das mulheres com incontinência urinária podem ser resgatadas só com a prática de atividade física e fisioterapia direcionada para essa área. Que notícia boa. Conversamos com o urologista Leandro Ferro de Moraes. Doutor Leandro, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar aqui com a gente do Tom Maior. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite, agradeço o convite de vocês. Estou sempre à disposição para quando preciso. Combinado, então. Jéssica Dias, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Eu te espero amanhã. Combinado, Letícia. Um grande abraço a você, ao doutor Leandro e a todos que seguem aqui acompanhando o Tom Maior. E para você que acompanhou aqui essa entrevista com o doutor Leandro e quer saber um pouquinho mais sobre incontinência urinária, é só acessar o nosso sagresonline.com.br. A entrevista na íntegra e mais informações estarão disponibilizados para você tomar todas as informações possíveis, caso seja um problema que você esteja passando ou alguém próximo a você. Então é só também compartilhar e a gente fica aqui cada vez mais tentando colaborar com a saúde, o bem-estar dos nossos telespectadores, ouvintes e internautas.